Bom dia, minhas amadas, Pai do Senhor Jesus, para todas vocês esta manhã. Pai do Senhor, deixar aqui uma palavra, se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor nos diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então Penina ficava insultando Ana, e Ana chorava, se lamentava, até um dia que Ana resolveu ir aos pés do Senhor. Ana resolveu ir orar e fazer um propósito com Deus. A Bíblia diz que Deus se levantou do trono para honrar Ana. Quando Ana foi para os pés do Senhor, chorou e disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei. Ela fez um propósito. Ali ela vivia há anos chorando, sendo insultada pela Penina porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Mas a palavra do Senhor diz que Deus se levantou do trono para honrar Ana. Quando nós clamamos, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, como diz a palavra, Ele se levanta do trono para nos honrar. O Senhor se levantou do trono para honrar Ana. Diz a palavra do Senhor, e lembrou-se Deus de Ana. Lembrando-se o Senhor de Ana, ela concebeu. Passado o devido tempo, ela levou Samuel, entregou Samuel na presença do Senhor. Ali ela foi honrada por Deus. Por quê? Porque ela orou, porque ela buscou, ela clamou ao Senhor. Ana clamou a Deus. Muitos anos vivia ali, Ana só chorando, entristecida, insultada pela sua rival. Mas aí tem um dia que ela resolveu jejuar, que diz a Bíblia que seu esposo deu alimento e ela não comeu. Então ela resolveu jejuar e orar nos pés do Senhor. E a sua oração foi respondida, que diz a palavra do Senhor, lembrando-se o Senhor de Ana, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Aleluia, Jesus. Nós temos nada de nós mesmos, meus irmãos. Nós devemos ser humildes, devemos nos humilhar e saber que de nós mesmos nós não podemos nada, nós não temos nada. Nós somos totalmente indignos, porque Deus nos conhece, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta. Foi o sopro de vida que Deus nos deu, que nós estamos aqui, que nós estamos vivos. Até para respirar nós precisamos de Deus. Tem pessoas que vivem a vida como se não precisasse de Deus. Mas a Bíblia diz que até para a gente respirar, porque quando Deus fez o homem, Ele soprou o sopro de vida na nossa nariz. O nosso Jesus Cristo, Ele veio à terra para que a gente visse Deus na pessoa de Jesus. A palavra do Senhor nos diz um exemplo em Filipenses, capítulo 2, o 3 e o 8. Aleluia, Jesus. Vamos ver o que é que o Senhor está falando aqui para mim e para você esta manhã. Filipenses, capítulo... Aleluia, Jesus. Filipenses, capítulo 2, do 7 a 8.
Diz assim a palavra do Senhor. Antes a si mesmo se esvaziou, vou ler do começo aqui, o 2 e o 5. Tendo em vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e é reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Então Jesus se humilhou, aceitando aquela morte de cruz. Quando Ana resolveu se humilhar, o Senhor se levantou do trono para honrar Ana. O Senhor, Ele pode se levantar do trono, meu irmão, para te abençoar, para abençoar a tua empresa, para abençoar a tua casa, a tua família. Você vê que o próprio Jesus, Ele nos deu o exemplo. Ele vivia orando, deixava os seus discípulos e ia para o monte orar sozinho, buscar. E muitas vezes nós não queremos orar, não queremos buscar a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Deus se humilhou, Jesus se humilhou e teve uma morte de cruz. Em tempo nenhum ele murmurou. Então a palavra de Deus diz que quando Ana resolveu orar, o Senhor exaltou Ana. Ele não deu só Samuel, deu outros filhos a Ana. Amém? Então tudo que o Senhor quer é que eu e você reconheça que a gente depende dele. Que a gente depende de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. No Salmo 139, de 1 ao 7, o salmista Davi diz: Senhor, tu me conheces, ainda que eu coloque a minha cama no mais profundo poço, o Senhor está lá. Então o Senhor nos conhece, a mim e a você. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa situação. E Ele sabe o nosso limite. No Salmo aqui 139, o salmista Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando eu me levanto. Deus vê tudo, irmãos. Você acha que está fazendo as coisas erradas, que Deus não está vendo? Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não me chegue à língua. E tu, Senhor, já conhece. O Senhor já sabe o que a gente vai falar. A palavra não chega nem na nossa língua e Ele já sabe o que vai falar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e de sobremodo elevado que não posso atingir. Então, irmãos, o Senhor nos conhece, nossos pensamentos, nossas palavras. Então, às vezes queremos viver como se não precisasse de Deus. Queremos viver por conta própria. E o Senhor deixa, diz: eu vou deixar, que eu quero até ver até onde vai. Amém, irmãos? Eu só quero dizer a você, meus irmãos, que Deus honrou a Ana. Quando Ana orou, quando Ana jejuou, orou e fez um propósito com Deus, Deus se levantou do trono para honrar a Ana. O Senhor se levanta, irmão, do trono para nos abençoar. O Senhor está a todo momento vendo a nossa vida, vendo a nossa situação. Amém? Vou orar, agradecer a Deus por esta palavra. Pai, muito obrigada, meu Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui
do Senhor, assistindo essa palavra, ouvindo, que essa palavra venha entrar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor venha falar ao coração do teu povo, meu Pai. É isso que eu oro esta manhã, já agradecendo ao Senhor por todos os irmãos que estão vendo esse vídeo, por todas as irmãs. Entrego, meu Pai amado, tudo que eu tenho nas tuas mãos. Entrego a vida dos meus irmãos, que o Senhor venha responder, Pai, as orações que meus irmãos têm feito. Responda as orações, abre porta de emprego, cura os que estão enfermos. Liberta, meu Pai, os que estão oprimidos na mão do inimigo. Liberta as criancinhas, livra as crianças do mal, meu Senhor. Cura os que estão enfermos, meu Pai. Oh, Jesus, Deus de maravilha, Deus de poder. Eu me humilho aqui diante do Senhor, orando pela vida de todos os irmãos que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus.